Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com as críticas. Como é que você lida com as críticas que você recebe? Vamos tomar como base o que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Nessa passagem, marca exatamente aquele momento em que Natã chega para Davi, já sabendo do pecado de Davi, e conta para Davi uma história para ilustrar, para que ele pudesse refletir sobre o pecado dele. E conta aquela história e ao final da história ele pergunta para Davi qual seria o posicionamento dele. E aí Davi diz, essa pessoa merece a morte. Aí Natã fala, essa pessoa é você. Primeira coisa. Interessante que Natã, quando começou a dar aquele exemplo, né, a palavra de Deus diz que Davi ficou enfurecido. Como é que uma pessoa faz um negócio desse? Que absurdo, né? Natã contando ali no coração de Davi aquela raiva. E na realidade, Natã estava querendo falar sobre algo que ele mesmo fez. Então, como isso é comum, né? Eu não sei se vocês veem isso com frequência, mas eu sim. De pessoas se horrorizarem com coisas, aquela pessoa, como é que faz isso, sendo que é algo que ela faz. Né? Às vezes não é algo exatamente igual, mas é equiparado, né? E isso é muito comum, eu acho engraçado, né? O cara é infiel e ele fica horrorizado quando alguém é infiel. Não, mas ele é infiel diferente de... Não. Ou às vezes não é infiel com a esposa, mas é infiel com os amigos, é infiel, que é mais grave ainda, com Deus. Então, assim, a gente às vezes fica horrorizado com as coisas que as outras pessoas fazem, só que não somos melhores em nada do que elas, né? Então, Natã estava ali falando para Davi sobre uma coisa que ele se horrorizou e era algo equiparado ao que ele fez. Né? Então isso é uma primeira reflexão. Vamos tomar cuidado com a hipocrisia. Vamos tomar cuidado. Por isso que não é bom a gente ficar focando nas coisas dos outros, fica tentando dar uma de juiz para os outros, porque na realidade, muitas vezes aquela pessoa está fazendo ali algo que nós fazemos aquilo ou equiparado. Segunda reflexão. Vejam só. Davi era o rei, certo? E então chega um cara, entra e fala, olha, você pecou. Você fez, botando o dedo na cara de Davi, ó, você fez ele rei. Qual era de Davi? O que é que um rei fazia quando alguém chegava e tendo a ousadia de dizer que ele estava errado? Muitas vezes mandava matar. Como assim, quem é você? Eu sou o rei. Davi não fez isso. Davi ouviu e Davi refletiu, ele teve autocrítica, realmente eu pequei. Gente, eu acho isso incrível na personalidade de Davi. Porque Davi, do mesmo jeito que ele era ousado, que ele foi ousado para enfrentar o gigante, que ele era ousado para enfrentar situações, ele era humilde também, para baixar a cabeça, eu errei. Será que nós somos assim? Vamos tentar aprender hoje com Davi? Vamos tentar refletir mais sobre isso hoje? Quantos Natãs, já que estamos terminando o ano 2019, vamos refletir uma coisa aqui? Quantos Natãs apareceram na minha e na sua vida esse ano? E a gente mandou sair da nossa frente, que a gente não ia ouvir, que não era mensagem de Deus, que não era pra gente, que na realidade a pessoa estava falando, mas ela era pior do que a gente. Então, quantas vezes Deus mandou um Natã para nossa frente, para nos apontar algo e a gente ignorou? Não, isso não é de Deus não, né? É difícil hoje em dia, né? Uma pessoa chegar amorosamente para criticar a gente. Geralmente é com desrespeito, com agressão. Eu não vou mentir que eu tenho um pouco de resistência sim. Mas veja, Natã ele soube também como fazer. Ele veio, né, ilustrando uma situação, ele veio trabalhando aquilo na cabeça de Davi. Quando Davi se horrorizou, ele disse, olha, você fez isso. Então foi uma certa sabedoria que Deus deu a Natã para que tocasse o coração de Davi, ele entendesse de verdade o que ele fez e se arrependesse. E realmente Davi ali confessou, falou, realmente eu pequei. E aí Natã disse, isso aí que você faria como penalidade para aquela pessoa que era você mesmo, que eu estava aqui ilustrando, que você disse ele merece morrer? Não, Deus não vai lhe matar não. Davi ouviu Natã. Davi ouviu na hora que Natã apontou ele, o defeito, o pecado dele, e baixou a cabeça e falou, eu pequei. Gente, isso é uma lição, isso é um exemplo para a nossa vida muito grande, muito importante, muito relevante. Veja,
Olha que coisa maravilhosa a gente saber ouvir, né? Hoje as pessoas estão se comunicando pouco, elas querem escutar apenas a própria voz. Quando chega alguém com alguma divergência, ela exclui, né? Olha só. Entenda, Davi, o rei Davi, aceitou que alguém entrasse na presença dele para dizer que ele pecou. E ele baixou a cabeça e disse, sim, eu pequei. Olha que coisa maravilhosa para a gente trazer para a nossa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era valente, era ousado, sim. Mas na hora necessária abaixava a cabeça e dizia assim, eu pequei. Então, gente, essa reflexão vem muito a calhar nesse final de ano. Muito. Vejam só. Se vocês prestarem atenção, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não se comunicam mais. Elas não se comunicam, elas querem querem apenas pessoas que repitam o que elas querem ouvir. Então não existe troca. Se eu sou de direita, eu sigo pessoas de direita, eu escuto pessoas de direita, eu acho que são todas legais porque são de direita. Se eu sou de esquerda, eu sigo pessoas de esquerda, eu só respeito pessoas de esquerda. Se for de direita eu não respeito, eu vou ridicularizar. Então o que acontece? Se eu sou de algum determinado grupo, né? Estou dando um exemplo da questão política, mas existem outras questões. Se eu sou determinado grupo, então eu só vou respeitar, eu só vou ouvir, eu só vou me comunicar com quem é do meu próprio grupo. Gente, isso definitivamente não é de Deus. Se você prestar atenção na palavra de Deus, você vai ver que é necessário sim a divergência, o confrontamento. Jesus, ele confronta a gente em muitos momentos para que a gente reflita, para que a gente mude. Não existe mudança sem confronto. Não existe mudança sem conflito. Não é alguém, eu só tenho amigos que são iguais a mim, são legais porque são iguais a mim, né? Um egocentrismo absurdo. Fulano pensa igual a mim, adoro fulano. Fulano também gosta das mesmas coisas que eu, adoro aquela pessoa. Gente, você se adora, você é um egocêntrico. Você não cresce, você não evolui. Ninguém evolui entre iguais. Entenda. Quando chegar o Natan na sua porta, bota ele para entrar, escute ele. Pode ser que ele esteja falando besteira, é verdade. Mas pode ser que seja Deus que enviou o Natan para que você reflita, para que você se arrependa, para que você mude a rota, para que você reconheça seu coração que você errou. Aí você não morrerá. Natan disse a Davi, realmente o que você fez era digno de morte, porém você não vai morrer. O Senhor perdoou. Porque Davi reconheceu. Para isso, Natan foi enviado para confrontá-lo. Na nossa vida, pessoas também nos confrontam. Precisamos sair dessa redoma, precisamos nos comunicar com as pessoas, gente. Eu observo demais isso nas redes sociais, o desrespeito ao diferente, o desrespeito ao que pensa, ao que faz diferente. Gente, não vamos para lugar nenhum em 2020, tá? Estamos fazendo a transição de um ano agora. Entenda, não vamos evoluir sem aceitar a comunicação com o diferente. É o confronto, é o conflito, é a divergência que nos faz evoluir como seres humanos. Se você está achando que Deus só vai falar com você através de pessoas que você simpatiza com elas, através de pessoas que são parecidas com você, que compartilham das mesmas coisas que você, eu vou lhe dizer que você está bem enganado, porque Deus usa quem Ele quer. Ele pode trazer uma mensagem para você de uma pessoa, de uma crença diferente da sua, de uma pessoa, de uma situação econômica diferente da sua, uma pessoa que você pode olhar e você achar que aquela pessoa é inferior e não tem nada a lhe acrescentar. Preconceito seu. Deus usa quem Ele quer, eu repito. Então vamos abrir nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração e nos comunicar com as pessoas. Eu conheço gente, que eu não vou aqui entrar em detalhe, mas assim, só escuta programa evangélico, só conversa com pessoa evangélica, só vê imagens que tem a ver com a Bíblia. Gente, isso é loucura, isso é alienação, isso não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Nada a ver. É bom sim que a gente mantenha a nossa mente com coisas boas, coisas de Deus. Concordo, também faço isso. Também não gosto de estar escutando toda a música. Também não gosto de estar assistindo todo o programa que vai me deixar mal, que vai me trazer coisas ruins. Verdade. Mas eu me comunico com as pessoas.
Eu não vivo isolada do mundo, eu me comunico com as pessoas. Porque Deus, ele às vezes usa pessoas no improvável. Não adianta a gente achar que é superior. Ah, não, aquela pessoa não tem nada para me acrescentar, aquela pessoa não tem nada para me dizer. Pode ser que aquela pessoa seja o Natan, que foi enviado para você, para tocar ali naquela ferida que precisava ser tocada, para que você se conserte, para que você reflita sobre aquilo. Então a gente precisa também prestar atenção nessa coisa de rotular as outras, do preconceito. Deus usa quem Ele quer e às vezes é no improvável mesmo que a gente recebe uma informação, uma mensagem valiosa da parte de Deus. Então vamos ficar com essa reflexão para 2020, para passar essa transição de ano, abrindo mais a mente e o coração para os Natãs que Deus enviar para a nossa porta. Vamos escutar aquele que vem até mesmo para nos apontar. Vamos ouvir. E de repente, talvez seja o momento de dizer, sim, é verdade, eu errei. E aí Deus vai nos perdoar. E aí nós vamos começar a mudar, vamos começar a crescer. Essa reflexão hoje, riquíssima, sobre essa atitude de Davi, que demonstrou humildade e sabedoria, vamos nos apropriar disso para a nossa vida? Eu tenho certeza que vamos crescer mais nesse ano que vem e sim, vamos ter um ano muito melhor. Sem a comunicação com os outros, sem a busca por uma melhora, e ninguém melhora ouvindo as mesmas coisas. Gente, você só tem amigo e amiga que diz que você é linda, que você é querida, que você acerta sempre. Eu sei que isso lhe deixa muito feliz, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não vai mudar nunca. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Eu falei aqui em uma outra oportunidade, em outra reflexão, que o caminhar cristão ele é dinâmico. Então, se você tem pessoas ao seu redor que lhe mantém na sua zona de conforto, que só faz repetir as mesmas coisas para você, você fica lisonjeado, só que você não está caminhando com Jesus. Tá? A caminhada com Jesus é uma caminhada de mudança, de transformação. E para isso você precisa aprender a lidar com a crítica, aprender a lidar com o confrontamento. Então, escute, aceite, reflita. Às vezes não vai ser realmente uma coisa de Deus, é verdade, vai ser uma coisa só para lhe entristecer. Mas pode ser o Natan que está sendo enviado para que você reconheça, se arrependa e possa se consertar, caminhar com Jesus, sempre para frente, sempre adiante, sempre em novidade de vida. Então, fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham um ótimo final de ano.